Oi, hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre consumo de proteínas e desnutrição no Brasil. Primeiro, falando sobre a descrição do problema, no Brasil, milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades para ter acesso a uma alimentação adequada. Por outro lado, o país é um dos maiores produtores de proteína do mundo. A fome invisível atinge milhões de brasileiros. De acordo com a PNAD contínua, IBGE 2017, 36% dos domicílios brasileiros vivenciaram algum grau de insegurança alimentar, com cerca de 10 milhões de pessoas em situação grave. Quando olhamos para a desnutrição proteica, os números são igualmente alarmantes. Estudos indicam que até 25% da população, em algumas regiões, consome menos da metade da proteína recomendada. Então, nesse vídeo, a gente vai investigar como o consumo inadequado de proteína se relaciona com a desnutrição entre estados brasileiros, revelando as disparidades regionais. Agora, no nosso objetivo, ele foi compreender a relação entre baixo consumo proteico, identificando padrões regionais, proteína versus indicadores nutricionais. A nossa metodologia se baseou numa estimativa de consumo, indicadores de insegurança e ranking ponderado, e a gente usou o ano de 2017 como referência. Bom, nas métricas, agora a gente utilizou o consumo médio de proteína per capita por estado, a taxa de desnutrição e prevalência de subnutrição por estado e o índice de insegurança alimentar também por estado. Na fonte de dados, a gente utilizou o IBGE, o POV, Pesquisa de Orçamentos Familiares, sobre informações sobre o consumo alimentar, dados da Unicamp, TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, onde a gente utilizou para a conversão dos alimentos em gramas de proteína, o IBGE, o PNAD contínuo, onde fornece indicadores sobre a segurança alimentar, e por fim o FAO, FAO-STAT, o dado sobre a prevalência de subnutrição. Para fazer o gráficos e as análises de estatística, a gente organizou nas bases de dados, onde a gente aplicou métodos de análise descritiva e exploratórias. As etapas incluem cálculo de estatísticas descritivas para consumo e desnutrição, correlação entre as variáveis, identificando o grau de associação entre o acesso à proteína e a taxa de desnutrição, onde a gente visualizou em gráficos de dispersão e para facilitar a interpretação dos resultados, e por fim, a construção de um mapa coloroplético bivariado que sintetiza visualmente as duas dimensões do estado, como a gente vai demonstrar no dashboard. Bom, na limpeza e preparação dos dados, a primeira etapa foi padronizar o nome das colunas e identificar as informações que realmente seriam usadas. Então, a gente renomeou a coluna UF para sigla, para casar com o formato do mapa, e criamos uma nova coluna chamada Nível Insegurança, que classifica cada estado de acordo com o percentual de insegurança alimentar moderada e grave. Essa classificação foi feita automaticamente com a função PD, separando os estados em 4 níveis: moderada, grave, muito grave e crítica. Agora a gente vai mostrar como esses dados foram utilizados no programa para a criação dos gráficos. Agora no programa, no Colab, a gente anexou os arquivos, fizemos o upload dos arquivos diretamente no Colab como arquivo principal Unicamp UF Analítico 2017, sendo esses dados aqui. Uploadamos eles e geramos nos dois últimos códigos, como podemos ver. Desta forma, após gerar o programa, foi apresentado o primeiro gráfico de dispersão de consumo de proteína versus insegurança alimentar no ano de 2017, onde foi observado o consumo médio estimado de proteína gramas por dia. Em seguida, após gerar o último gráfico interativo definitivo, a correlação entre consumo de proteína e desnutrição no Brasil, foi possível observar os estados com maior nível de insegurança alimentar. O programa foi automaticamente baixado a imagem do gráfico do mapa, né? E onde a gente apresenta
com cores amarelo, a cor moderada, onde há famílias com restrição de alimentos de forma frequente, mas ainda sem passar fome. A cor em laranja, onde é grave, categoria grave, onde famílias que passam fome em alguns períodos. E em vermelho, categoria muito grave, onde é situação crítica de fome e desnutrição. Vou mostrar a seguir o mapa baixado no computador. Bom, para finalizar, podemos observar que ao passar o mouse por cima de algum estado, aparecem os seguintes indicadores, como demonstra no canto inferior à direita, onde consumo médio de proteína, gramas por pessoa por dia, quanto maior, melhor a qualidade alimentar, percentual estimado de desnutrição na população de estado, percentual de domicílio com insegurança alimentar moderada ou grave, e, por fim, categoria de gravidade moderada, grave ou muito grave. Neste gráfico, neste mapa, a gente consegue observar que quanto mais vermelha a cor, maior a insegurança alimentar e a desnutrição, e menor o consumo de proteína, de alimentação e de segurança alimentar, permitindo uma análise rápida e intuitiva sobre como a desigualdade nutricional se distribui pelo país.